Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à última aula da disciplina de Informática Básica do curso de Secretaria Escolar. É um prazer tê-los vocês novamente aí com a gente. Dizer que estou feliz, a gente está chegando na etapa final dessa disciplina. Agradecer a participação de todos vocês aí no ambiente virtual de aprendizagem, as discussões que foram geradas a partir dessa disciplina, as dúvidas que foram apresentadas. E dizer para vocês que estou muito feliz, a gente está finalizando hoje. Bom, eu queria apresentar para vocês, antes que a gente passe para os slides, um pouco da proposta do dia de hoje. Hoje nós temos os 50 minutos de aulas normal, que nós fazemos todas as aulas, tá? E a aula de hoje ela é especial. Hoje a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva, uma retomada das aulas passadas que nós tivemos, tá? Para tentar ajudar vocês a relembrar aí o que foi dito, o que foi apresentado, inclusive até, por que não dizer, colaborar para que as dúvidas de vocês ressurjam aí, né? De modo que isso sirva para que vocês possam buscar informação aí para finalizar o que o curso trouxe para vocês, que é essa proposta de que vocês aprendam realmente e levem esse aprendizado para a prática diária de vocês nas escolas. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a primeira unidade, a primeira aula que nós tivemos, tá, gente? A gente falou um pouco sobre a descoberta e as criações do homem em sua relação com a natureza do trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa enfocar aqui. E aí dizer para vocês mais uma coisa, tá? A gente pensando hoje, montando a aula para vocês, eu achei por bem não reinventar nada. Então um pouco dos slides que vocês vão ver aqui foram usados em slides das aulas passadas, tá? Só que hoje a dinâmica para tratar do conteúdo com vocês vai ser diferenciada. Então eu não recriei nada, eu não fiz nada diferente para que isso não ocasionasse aí numa confusão da parte de vocês, até porque hoje na nossa última aula nós não temos intenção nenhuma de criar nenhum problema para vocês, tá? Então os slides que vocês vão ver na aula de hoje, eles são realmente slides que já foram utilizados, só que reorganizados e com uma abordagem diferenciada, tá? Bom, no slide que fala sobre as descobertas das criações do homem, a gente aprendeu um pouco sobre a história da humanidade, um pouco da evolução do homem, como o homem tem se comportado ao longo do tempo, tá? Nós tratamos um pouco dessa relação, como essa relação se deu ao longo da história, o que essa relação significa aí para a evolução da humanidade e em que momento essas relações colaboraram para que a gente chegasse onde nós estamos hoje, até a invenção dos computadores, a aparição aí das tecnologias, enfim, que é o foco, que é o cerne aí do debate que nós fizemos aí ao longo dessas aulas, tá? Bom, o homem veio evoluindo e ele precisou se adaptar aí às dificuldades que foram aparecendo ao longo do tempo, né? E com essas dificuldades, ele com criatividade, com destreza, ele foi solucionando esses problemas e isso proporcionou a criação aí de soluções, né, digamos assim, que nos trouxe aí ao longo da história até os dias de hoje, tá? E aí a gente chega aqui falando um pouco sobre a industrialização do Brasil, que nos remete aí àquele período da Revolução Industrial, como tudo aconteceu, que foi, na verdade, a Revolução Industrial ela é um marco na história, porque ela é um divisor de águas aí de uma sociedade, uma sociedade retrógrada, né? Uma sociedade atrasada, para uma sociedade que passa a modernizar os seus meios de produção, que passa a modernizar a sua forma de lidar com os problemas, com as necessidades das pessoas, da sociedade como um todo, né? E aí isso chega no Brasil também, que é a coisa do operário, do pátio de fábrica, né, da produção em massa, enfim. Isso tudo são elementos aí desse período da Revolução Industrial que nós já falamos, nós abordamos aí na primeira e segunda aula com vocês, tá? E isso trouxe pra gente bons frutos, né? De certo modo, os resultados desse processo nos trouxeram bons frutos. E aí eu me refiro especificamente à tecnologia da informação, que é hoje uma das coisas mais, na verdade, são várias coisas, né, que são utilizadas nos dias de hoje, e por que não dizer, por que não focar aí na realidade de vocês na escola, na realidade de vocês que trabalham no dia a dia na educação, que necessitam desse mecanismo, desse caminho, dessas ferramentas que estão disponibilizadas para a gente hoje, para realizar bem e fazer bem feito o trabalho de vocês, né? Essa tecnologia da informação foi um fruto aí também
ela começa, inclusive a gente chamou, a gente apresentou na aula e a gente conhece como revolução tecnológica, né? Naquele período de revolução pós-industrial, quando começa a se criar as novas ferramentas, novos mecanismos, novos produtos que colaboram para a gente, colaboram para que o nosso processo evolutivo traga bons resultados para o nosso dia a dia. E por fim, para fechar essa linha de raciocínio, falar um pouco para vocês da internet, né? A internet e o acesso a essa tecnologia da informação no Brasil, tá? Então, o que quer dizer isso? E na aula nós falávamos para vocês, inclusive trouxemos alguns dados muito importantes aí que mostram a colocação do país, se comparado com outros países no mundo, como um dos países bem competitivos no que diz respeito ao uso da internet aqui no país, ao uso de redes sociais, enfim. O Brasil ele evoluiu muito nesse aspecto, ele tem evoluído muito nesse aspecto e mais recentemente eu vou trazer um fato que é novo, que não foi tratado na aula, porque é algo muito recente, aconteceu depois da aula, que é o Marco Civil da internet que foi votado recentemente, foi sancionado pela presidente Dilma, que fala aí sobre o que se pode e o que não se pode fazer hoje com o auxílio, com o uso da internet, né? Então isso é mais uma referência para nós nos tornamos em mais um aspecto referência para o mundo todo, porque nós somos o primeiro país a regulamentar o uso da internet, a regulamentar essa tecnologia que está posta aí hoje, que todo mundo utiliza com frequência e que até então não tinha nenhum mecanismo de regulamentação. Então agora nós temos, o Brasil é pioneiro nesse aspecto, tá? Bom, e aí falando um pouco da questão da Revolução Industrial, dos elementos, dos marcos, né, históricos desse período, eu trago novamente um quadro que eu achei que foi uma chuva de ideias, aí, que eu achei que foi muito interessante ter feito isso para vocês, e que se refere realmente a esses marcos, esses acontecimentos históricos, que é uma retrospectiva histórica dessa evolução, desse processo evolutivo que a sociedade sofre com os aprendizados, com as criações que o homem vem fazendo ao longo do tempo, né? E aí nessa retrospectiva histórica, a gente defende, a gente aponta algumas coisas que eu julguei de maior importância para trazer para vocês. Por exemplo, a questão da invenção da lâmpada por Thomas Edison, a invenção do computador, que eu acho que ela é de crucial importância para a nossa aula, para a nossa disciplina, para o nosso curso. A Revolução Industrial, já falei alguma coisa para vocês, a invenção do avião, do automóvel, então tudo isso foram invenções que foram feitas pelo homem ao longo do tempo. A invenção da pedra polida, que a gente já se reporta aí em um período mais antigo, né? A questão do período neolítico, aquela coisa da pedra lascada e tudo mais, tá? Então, é uma tela que traz para vocês aí um pouco dessa evolução, desse processo evolutivo, com alguns marcos que eu elenquei para vocês, para a gente fazer o debate em sala de aula, e eu acredito que vocês se recordem disso, tá? Bom, slide seguinte eu falo novamente e reforço um pouco desse processo da Revolução Industrial, trazendo 3 imagens aqui que reportam e que retratam claramente aí esse processo. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma produção um pouco mais manual, uma coisa mais do campo, aquela coisa da colheita manual. Nesse período de transição aqui para a Revolução Industrial, a gente traz, nesse período de transição para a Revolução Industrial, a gente traz aqui a coisa da máquina, né, da fábrica, do pátio, da questão dos operários, a coisa dos homens trabalhando para a produção de massa, que é a segunda imagem, aqui que eu trouxe, inclusive, o Charlie Chaplin, para a gente se divertir um pouco com essa figura aí que representa esse período da Revolução Industrial. E aí, por fim, nos idos de 1970 e 1990, essa última imagem, que a gente fala para vocês um pouco sobre a Revolução Tecnológica propriamente dita, né? A criação do primeiro computador, o primeiro sistema operacional a ser lançado, o primeiro editor de texto que foi lançado para esse sistema operacional, que a gente viu nas aulas seguintes, né? A criação da rede mundial de computadores, como isso aconteceu, como surge essa grande estrutura que interliga todos os países aí por um mecanismo de comunicação, e como isso nos atinge hoje nos nossos ambientes de trabalho, na escola, na secretaria, na direção, enfim,
de que forma essa tecnologia nos alcançou para que nós pudéssemos aí tratar, saber tratar ou entender, inclusive, esse processo que vem acontecendo passo a passo ao longo do tempo e que hoje nos atinge aí no momento em que nós acordamos, no momento que nós vamos dormir, enfim. Como essa tecnologia chegou até nós, como essa tecnologia influencia de certa forma o nosso dia a dia, tá? Na sequência, eu trago aí falando sobre o mercado de trabalho ainda, apontando para vocês alguns aspectos que é de extrema relevância para o nosso dia a dia, para o trabalho de vocês, para aquilo que vocês desempenham aí nas escolas, enfim, onde vocês trabalham, como esse processo formativo é de importância, como ele pode colaborar, de certa forma, para que o nosso papel ele tenha maior relevância naquilo que nos naquilo que nos é confiado a fazer através do nosso trabalho, do nosso campo profissional, tá? E aí eu elenquei para vocês 4 itens que eu julguei ser importante, falando primeiro da questão da importância da qualificação profissional. A qualificação profissional hoje, a exemplo do que nós fazemos hoje com vocês aqui, como o curso do Profuncionário e outros cursos que têm de formação oferecidos pelo MEC, oferecidos através do Instituto Federal e através das secretarias municipal, seja elas municipal ou estadual, de educação, ele é de extrema importância para colaborar para que nós possamos aí nos reciclar, né? Criar esse elo de estarmos sempre nos atualizando, uma vez que a tecnologia, uma vez que a sociedade não para, uma vez que o mundo que gira fora dos muros das escolas, ele continua esse processo evolutivo sem parar e sem respeitar nenhuma entidade, nenhuma instituição que não o acompanhe. Então é de extrema importância essa qualificação, é de extrema importância que nós continuemos buscando esse processo formativo para que nós possamos aí estarmos inseridos realmente nessa sociedade que a cada dia que passa evolui cada vez mais, né? Eu trouxe um contraponto aí da importância da qualificação profissional, que é um dado muito preocupante nos dias de hoje, que é a baixa qualidade do ensino, né? Até que ponto eu me formo numa faculdade e essa formação colabora realmente para que eu faça o meu trabalho. Até que ponto a qualidade do ensino que eu tive, da escola que eu frequentei, colabora de certa forma para que eu possa me inserir nesse mercado de trabalho e digo mais, né, além de me inserir, para que eu possa atender as expectativas desse mercado que é cada vez mais exigente, que cada vez mais espera mais de nós, né? Então, essa baixa qualidade ainda é um obstáculo muito grande, ele existe até hoje, nós todos sabemos disso, e nós precisamos colaborar, inclusive, nos capacitando para que essa baixa qualidade de ensino, ela mude, esse cenário mude para que isso melhore, inclusive, para os próximos que virão aí, que irão frequentar a escola, que irão frequentar a faculdade, enfim, para que nós possamos colaborar para que a formação deles seja melhor do que a nossa até, né? O item 3, a questão da falta de qualificação, gente, para os novos empregos, né? Então, o que a gente tem visto hoje aí, tem surgido cada vez mais novas funções, né? Novas frentes de trabalho, novos empregos, e nós temos uma evolução que não nos permite acompanhar isso. Aliás, uma falta de evolução, né? A qualificação para esse novo emprego. Então, nós estamos numa etapa, numa fase de transição, eu costumo pensar dessa forma, nós temos criado novos mecanismos de trabalho, novas frentes de trabalho, só que nós não temos pensado no que deveria anteceder isso, que é a qualificação da mão de obra para que essa nova frente seja atendida a contento, né? Então, como isso está impactando no nosso dia a dia aí. E, por fim, a importância da informática atrelada a isso, né? Atrelada a essa sociedade informacional que nós vivemos hoje. Hoje o poder, quem detém o poder é quem tem a informação, é quem tem o conhecimento. Então, numa sociedade que evolui a esse ponto, que evoluiu e que evolui cada dia mais a esse ponto, ela nos obriga, de certa forma, a buscarmos aí a qualificação. E a informática, o uso das tecnologias, elas não estão aquém desse processo, né? Nós precisamos incluir isso e, de uma vez por todas, encarar a realidade que nós precisamos saber mais a respeito. Então, o processo formativo, ele também colabora para que nós quebremos aí alguns paradigmas que nos impedem de evoluir junto com esse processo, tá? No item seguinte, a gente tratou para vocês, falou um pouco sobre computador, o que compõe aí um computador. Eu trouxe uma imagem ilustrativa e
apontei para vocês nessa imagem 4 elementos que compõem aí, que a gente considera uma configuração básica de computador, né? Configuração básica de computador, que seria o gabinete, o monitor, o mouse e o teclado. De posse desses quatro elementos, desses 4 produtos aí, desses 4 equipamentos, eles juntos formam o que a gente conhece por computador, tá? E isso foi tratado na aula, nas aulas passadas com vocês também. Bom, nós falamos também em uma das aulas a respeito da questão do pacote Office, né, do pacote de escritório. Uma vez que a gente sofre um processo evolutivo, e aí a Revolução Industrial se torna também uma referência para esse comentário que eu vou fazer agora, nós tínhamos um processo manual de trabalho. Com a Revolução Industrial, esses procedimentos manuais passaram a ser mecanizados, de certa forma. A palavra não seria bem essa, mas acho que define para o momento. Passaram a ser utilizados de mecanismos tecnológicos, de certa forma, que colaboraram para que esse procedimento deixasse de ser totalmente manual e passasse a ser parcialmente, até os dias de hoje, que hoje é totalmente, né, tecnológico. Então eles passaram a ser, passaram a utilizar, de certa forma, uma estrutura aí informatizada, tá? E aí nós temos aí os 2 pacotes, pacote Office para apresentação de slides e edição de texto, manipulação de planilhas. Nós temos o pacote Office da Microsoft e o LibreOffice, que é uma versão free, uma versão gratuita também de pacote Office, uma suíte de aplicativos para escritório, tá? Bom, a gente falou um pouco dos navegadores de internet, aí eu trouxe 5 mais conhecidos para vocês e algumas características que permeiam esses cinco navegadores de internet, né? Nós falamos para vocês do Google Chrome, Firefox, o Opera, o Safari, que é um navegador da Apple, né? E o Internet Explorer, que é um navegador da Microsoft. E aí, os elementos são velocidade, privacidade, segurança, versatilidade, funcionalidade e simplicidade, tá? E aí, de alguma forma, em alguns desses navegadores, essas características se aplicam bem. A gente falou para vocês, apresentou para vocês a importância da utilização dos navegadores hoje, uma vez que tudo que nós fazemos depende de internet. Então, a ferramenta que nos permite acessar a internet e trabalhar com a internet são os navegadores que nos servem aí, de certa forma, como uma porta de entrada para esse mundo que é digital, que é a rede mundial de computadores, né? Então, nós temos os 5 navegadores, apontamos isso para vocês nas aulas passadas, e mais à frente a gente vai fazer uma retrospectiva também do que foi falado em aulas passadas, de como eles funcionam, e da aula passada, sobretudo, que falou um pouco de 2 deles aí, né, que é o Firefox e o Google Chrome, e das aulas mais passadas um pouco, mais antigas um pouco, que falou sobre o navegador da Microsoft Internet Explorer, tá? Bom, e aí a gente já entra no campo do sistema operacional Linux, o sistema operacional, e a gente trouxe aí a distribuição Ubuntu para falar uma das aulas passadas para vocês. Ele é um sistema operacional que roda em muitos computadores, ele está crescendo a cada dia que passa, ele é largamente utilizado, e ele tem algumas características, né, que nós apontamos nas aulas passadas, que é aí, eu trouxe inclusive num quadro aqui na tela. Ele é um sistema amigável, ele não é vulnerável a vírus, tá? Observem aqui, não é vulnerável a vírus, e é desenvolvido de maneira colaborativa. O que quer dizer isso? E eu tento fazer novamente o exercício de relembrar vocês que isso já foi falado também. Desenvolvimento de modo colaborativo é dizer que o código-fonte, né, que cria o sistema, aquilo que gera todas as funcionalidades, desde um clique de mouse até a digitação de uma palavra no editor de texto, ele é desenvolvido por milhares de programadores do mundo todo. Ao passo que, inclusive, eu usava esse exemplo essa semana para falar um pouco de Linux para algumas pessoas que me perguntavam sobre ele, mais ou menos dizer assim, enquanto hoje, no Brasil, nós estamos aqui de dia, tem um grupo de programadores no Brasil todo desenvolvendo e do outro lado do mundo os programadores estão dormindo, quando aqui no Brasil esse grupo de programadores está indo dormir, do outro lado do mundo os programadores estão acordando e estão tomando de posse desse código-fonte para melhorar cada dia que passa. Então é para dizer para vocês que isso é uma coisa quase que cíclica, né? Ela quase que não para aí, porque ao passo que num lugar nós temos um grupo de programadores trabalhando nisso, no outro, quando esse grupo estiver se retirando, o outro vai estar sumindo, né? É uma coisa gigantesca até assim de se pensar, e eu gosto muito de usar esse exemplo para dizer
a qualidade que tem tomado cada dia que passa esse sistema operacional e a importância que ele tem inclusive para o mercado corporativo, no que diz respeito a servidores, por conta da segurança que ele oferece, da estabilidade, enfim. É um programa muito importante. Nós temos, eu trago em tela só para a gente fazer um exercício de relembrar os dois criadores aí do que a gente conhece por GNU, né, gente? GNU Linux, né? GNU, desculpa aqui, está meio ruim. Vou colocar aqui embaixo. GNU Linux, que a gente conhece por GNU Linux, que é o Linus Benedict Torvalds, finlandês, que terminou o curso de Ciência da Computação, e ele é o cara que inventou o kernel. E realmente o kernel do Linux foi o produto final da graduação dele, quando ele oferece aí através da rede mundial de computadores para todos os programadores do mundo que quisessem colaborar para que ele criasse, para que ele aperfeiçoasse essa ferramenta que ele havia desenvolvido, ele oferecia gratuitamente o código-fonte. E aí começa a nascer, de fato, esse sistema operacional que é largamente utilizado nos dias de hoje. E aí nesse cenário entra o Richard Stallman, que é o cara que criou aí a outra parte que a gente conhece por GNU, e mais à frente eu mostro para vocês o que é isso. Ele casou aí uma série de ferramentas com o kernel do Linux para poder criar o que a gente conhece por GNU Linux hoje, né? E aí eu falo para vocês aqui, o que é o kernel do Linux, né? Que é o foco aqui o que é o foco dessa fala que eu estou fazendo com vocês agora. O kernel do Linux, entendam, fazer um comparativo assim com o corpo humano, né? O seu coração seria o kernel do Linux, ou melhor, o cérebro, né? Vamos colocar o cérebro assim. É através do kernel do Linux que eu posso, por exemplo, movimentar a minha mão e levantar ela dessa forma. É o kernel do Linux que me possibilita, por exemplo, passar a mão na testa. Essa comparação é meio estranha, assim, de primeiro momento, mas é possível explicar para vocês dessa forma. É o kernel do Linux que me possibilita, por exemplo, quando eu vou com o mouse mandar um arquivo ser impresso, e me possibilita esse arquivo ser mandado para a impressora para ser impresso, tá? Então é para dizer para vocês assim, ele é a parte do sistema que é responsável por essa interface entre a parte física, o mouse, o teclado que você pega, né, o gabinete do computador, e a parte lógica que é o sistema realmente propriamente dito. O kernel faz esse meio de campo assim como mostra a figura para vocês. Então ele interliga, ele é responsável por interligar o software que está na máquina com o hardware, né? Ele faz esse meio de campo aí. E é o cara que colabora para que tudo saia da maneira que nós operadores do computador, nós os usuários, estamos querendo, tá? Então o kernel colabora dessa forma para a gente trabalhar. Na sequência eu trago aí a parte do GNU, né? Bacana, eu tenho o kernel do Linux, eu tenho um computador e tenho um sistema instalado. Mas onde é que eu faço para editar um texto? Como é que eu faço para instalar um drive de impressora? Como é que eu faço para acessar um navegador de internet? E aí entra a GNU, que cria um pacote. E aí eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa aqui para vocês, gente, para dizer assim, ó, no GNU Linux que ele oferece as ferramentas para que a gente possa rodar, possa trabalhar com o kernel do Linux, né? E aí é uma casadinha que eles fazem, a gente costuma chamar assim, entre a GNU, que é uma organização, e o kernel do Linux que cria aí esse sistema operacional da forma como nós o conhecemos hoje, da forma como nós vimos na aula que foi feita a respeito desse sistema, quando vocês assistiram o vídeo tutorial, tá? Bom, aí a gente tem um contraponto, né? Uma coisa que percebam que a gente organizou, eu tentei organizar para vocês as aulas em blocos, né? Então eu tentei falar primeiro de sistema operacional, depois falar de editores de texto, independente se é Windows ou Linux, eu tentei organizar dessa forma para que isso colaborasse de certa forma, para que vocês pudessem aí melhorar a linha de raciocínio, de certa forma ajudar vocês a pensar nisso, né? Então a gente falou do Linux e aí na sequência a gente fala do Windows, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante, gente, a forma como os slides estão dispostos hoje na aula final é a mesma forma como as aulas vieram sendo dadas ao longo desses encontros que nós fizemos passados aí, tá? Então a gente não está fora de ordem. Então nós vimos primeiro o Linux, na sequência nós vimos um pouco sobre o Windows. E aí a gente falava com vocês sobre o Windows 7. Foi apresentado um tutorial que mostra um passo a passo para você, tanto do Ubuntu quanto do Linux, né? Para você alterar horário, para você alterar plano de fundo, para você mexer nas configurações do computador, enfim.
isso, de certa forma, era uma instrução passo a passo realmente para que vocês pudessem aí ter facilidade de refazer o que o vídeo tutorial e o que as aulas trouxeram para vocês nas suas casas e no seu ambiente de trabalho. Bom, voltando a falar do Windows, aí na sequência nós tivemos o Windows, a gente fala do Windows 7 porque ele hoje ainda é o primeiro sistema operacional a ser utilizado, inclusive em escolas, né? Ele é largamente utilizado hoje. O Windows 7 e as outras versões de Windows, ela foi criada, né, pela empresa Microsoft, e essa empresa foi fundada aí por essas pessoas que estão na tela, né? Aí nós temos o Bill Gates, William Henry Gates III, que foi o fundador principal da Microsoft. Ele criou a Microsoft em parceria com Paul Allen aí também, que é o cofundador, é considerado o cofundador dessa empresa hoje, que é uma das empresas mais ricas do mundo, inclusive, né? Essas duas figuras aí são responsáveis aí pela série de sistemas operacionais que nós estudamos na aula, tá? E eu trago para vocês também o primeiro ponto aí, o primeiro marco histórico de relevância é o nascimento dessa empresa, da Microsoft. Ela surge aí em 1975, ali entre 1975 e 1981, entre os dois, né, Paul Allen e Bill Gates, quando eles fundam a empresa. E aí na sequência, logo em 82, entre 82 e 85, eles lançam aí a primeira versão do sistema operacional Windows, a conhecida versão 1.0, né? Essa versão foi a primeira versão lançada, e aí na aula eu trouxe para vocês uma retrospectiva histórica de todas as versões. Aliás, eu não trouxe todas, né? Mas as principais eu elenquei para vocês, eu pontuei para vocês. E essas versões de sistema operacional culminaram na última versão, que é a versão atual, que é a versão 8.1, que ela foi lançada, ela está agora nesse período de 2011 a 2013, foi lançada, que inclusive é a versão, foi lançada nesse período a 8.0, né? A versão 8.0, e mais recentemente saiu a versão 8.1, que é a versão mais atual desse sistema operacional Windows da Microsoft, tá? Bom, na sequência a gente sai aí do bloco de sistemas operacionais e passa a falar com vocês um pouco sobre editores de texto. A gente entra no bloco de editores de texto, como a disciplina propõe para vocês através do caderno, vocês podem acompanhar, tá? A gente entra aí falando um pouco sobre o Word. E aí eu usei uma versão que não é a recente, a atual versão, a mais recente, mas é uma versão que há pouco tempo era a mais atual, que é a versão 2010 do Microsoft Office, né? E a gente fala para vocês também como foi criada a primeira versão desse editor de texto, que também é hoje usado, acho que de maneira maciça até, né? A gente fala para vocês um pouco dos pontos históricos. Eu trouxe algumas versões na aula para vocês também, não foquei em todas, mas deixei para vocês o link, os caminhos para que vocês pudessem ver o estudo que mostrassem todas, se não me falha a memória. Do Word, inclusive, a referência que eu deixei para vocês era de um site em inglês, me desculpem aí, na aula eu não comentei com vocês, mas é porque no Brasil é difícil a gente ter esse tipo de estudo, gente. E aí eu encontro em sites americanos muita informação a esse respeito, tá? Então nós temos aí a primeira versão do Word 2010, ela foi lançada em 83 e ela nasceu aí para o MS-DOS, que foi o primeiro sistema operacional da Microsoft. E ele veio com essa filosofia, né? What you see is what you get. O que quer dizer isso? Eu falei para vocês na aula. Então, diferente do Word Art, do Word Star, né? Que era uma versão antecessora aí à versão lançada pela Microsoft, ele tinha algumas coisas que ele não parecia ser realmente o que você via. Então a Microsoft veio com essa proposta, né? Olha, o que você está vendo na tela é realmente o que você quer. O botão que você vê é o que você quer, a função que você quer ativar realmente, o que você está vendo é o que você quer. Essa primeira versão para MS-DOS, e a primeira versão do Word para Windows veio aí na sequência, com essa telinha aqui, tá, gente? Que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a versão para o MS-DOS, e essa foi a primeira versão do editor de texto para o Windows, né? Para o Windows aí, primeira versão que foi feita pela Microsoft. Na sequência, ainda no bloco de editores de textos, eu trouxe para vocês aí um editor de texto, um pacote, aliás, uma alternativa ao pacote
da Microsoft Office ao editor de texto da Microsoft Office, o Word. Eu falei para vocês um pouco sobre o Writer, né, o LibreOffice Writer, e trouxe para vocês aí também alguns elementos históricos que culminaram no pacote tal como o conhecemos hoje na sua versão mais recente aí. Então nós temos aqui a primeira iniciativa de criação de uma alternativa aí ao Microsoft Office foi da Star Division, né, que criou aí o Star Office, que foi o primeiro pacote Office open source aí criado como uma possibilidade, uma alternativa àquilo que existia, que era feito pela Microsoft, né? E isso foi modificando, foi melhorando, como nós falamos na parte que fala da evolução histórica, também a lógica, né, gente, a filosofia daquilo que é evolução histórica, daquilo que é melhoramento, daquilo que é aperfeiçoamento, se aplica também ao campo tecnológico, tá? Então, isso foi melhorando também com o passar do tempo. E aí nós tivemos aí o OpenOffice, que a empresa foi adquirida pela Sun. Eles convertem, eles melhoram e lançam o OpenOffice, extinguindo de fato o StarOffice. E aí passa a ser chamado OpenOffice, tá, gente? Logo em seguida a Oracle compra a Sun, né? E aí mantém o OpenOffice por um tempo, só que houve uma certa fragilidade, uma certa fragilização da equipe da Sun que trabalhava no OpenOffice, que tinha essa filosofia de manter aí a característica de open source do software, desse pacote de aplicativos, né? E aí eles preocupados aí com essa relação que a Oracle estabeleceu com a Sun, o medo deles da descontinuação do projeto, dele deixar de ser open source e ser algo proprietário, eles saem da Oracle e criam aí uma organização sem fins lucrativos que tem essa vertente de manter, de continuar esse projeto que começou lá atrás, que é de oferecer algo alternativo ao pacote da Microsoft, o pacote Microsoft Office da Microsoft. E aí eles criam The Document Foundation e criam aí o pacote LibreOffice, né? Que é o mais recente, inclusive. Nessa transição entre o OpenOffice aqui, gente, e o LibreOffice, houve uma versão, e eu acho que alguns de vocês, por isso que eu estou falando, eu acho que alguns de vocês podem saber disso, houve uma versão brasileira do OpenOffice, e ela se chamava BR Office, mas era o mesmo pacote OpenOffice, tá? E hoje nós temos aí a versão mais recente, que é a versão do LibreOffice de fato, a versão que está aí, que é utilizada hoje, que inclusive foi foco de uma das nossas aulas que fala sobre editores de texto, tá? Que é inclusive essa que eu estou tentando retomar com vocês agora, que é o Writer, né? Bom, na sequência aí, já me referindo mais à aula passada, a gente trouxe para vocês navegadores de internet, né? Na verdade, eu optei por trazer mais informações a respeito de navegadores de internet porque o caderno da disciplina trata única e exclusivamente do Mozilla Firefox, né? E aí eu trouxe alguns elementos e tentei trazer um comparativo na aula passada para vocês entre o Firefox e o Google Chrome, que estão disputando colocações aí com o Internet Explorer ainda. A Microsoft ela está, segundo pesquisas recentes, ela ainda está com o seu navegador de internet, ela ainda está em primeiro lugar, é o mais utilizado no mundo todo. Mas aí nós temos na disputa, na sequência, respectivamente, o Mozilla Firefox e o Google Chrome, que tem se apresentado um navegador muito forte, um navegador muito bom, estável e muito seguro, né? E aí a gente traz para vocês o que são os navegadores de internet. A gente abordou um pouco na aula de hoje, nos reportando as primeiras aulas, né? O que são navegadores de internet, para que serve isso, o que é internet. Então, como eu havia comentado para vocês há poucos instantes, o navegador de internet, para a gente fazer um paralelo, nada mais é do que uma porta de entrada aí do mundo real para o mundo virtual através da rede mundial de computadores. E é com um navegador de internet que eu consigo acessar sites, acessar páginas, acessar o ambiente virtual de aprendizagem do profuncionário. E então é o navegador de internet que me possibilita acessar conteúdos, acessar conhecimento, acessar informação, enfim. É com ele que eu faço, é com ele que eu tenho a permissão de fazer isso através da rede mundial de computadores, né? E aí eu novamente trago a figura aqui, né, ilustrativa dos 5 que eu julgo ser os principais aí, que inclusive são os apontados nas pesquisas que você quiser buscar pela internet, que é
o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Opera, o Google Chrome e o Safari aí, que é um navegador específico desenvolvido pela Apple para os equipamentos da Apple, Macintosh, enfim, iPhone. Então, qual a importância dessas ferramentas para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para aquilo que nós precisamos desenvolver enquanto profissionais da área de educação, né? Então, para a gente refletir um pouco essa provocação que eu estou fazendo. E aí eu trago para vocês, novamente, os slides utilizados na aula passada, falando um pouco de algumas características para a gente fazer um debatezinho, um paralelo entre o Mozilla Firefox e o Google Chrome, que são as duas ferramentas que eu trouxe na aula passada e que trago novamente hoje para a gente fazer esse exercício, né? Bom, algumas características elas são iguais para os dois, contudo, um deles tem algo que é peculiar e diferente do outro, tá? Vamos falar um pouquinho. O Mozilla Firefox, ele é um navegador livre, multiplataforma, e aí eu novamente falo o que eu disse para vocês na aula passada, o que é ser multiplataforma, né? Então, como a gente falou do Linux, a gente falou do Windows, nas aulas passadas nós apontamos também o sistema da Apple, o sistema operacional da Apple. Então, o que são isso? O que é isso, gente? O Windows, o Linux, o sistema operacional da Apple são plataformas, né? Então, quando eu falo que o meu navegador ele é multiplataforma, eu estou dizendo que ele é possível de ser utilizado em ambos os sistemas operacionais disponíveis no mercado de hoje, tá? Então, uma característica do Firefox, ele é multiplataforma. Algumas outras características, ele tem ficado cada vez mais leve, né? Ele tem melhorado muito, evoluído muito no quesito segurança. Ele é muito intuitivo, ou seja, se você tem alguma dúvida de navegação, alguma dúvida de utilização da ferramenta, se você lê, ele te possibilita intuitivamente buscar e achar o caminho que você procura, né? E é altamente extensível. O que quer dizer isso? Ele pode crescer cada vez mais. Ele pode ficar muito grande. Então, ser extensível, ser possível de ser expansível, né? Ele tem essa característica. Ele é desenvolvido pela Mozilla Foundation, que é a organização que mantém e que evolui esse software aí no mundo, né? Na sequência, eu falo para vocês do Google Chrome, que é um navegador muito potente. Ele também tem evoluído muito nesse aspecto e tem melhorado cada vez mais em alguns quesitos. Inclusive, a Google, que é a empresa que desenvolve o Google Chrome, ela colabora financeiramente com a Mozilla Foundation, aí criadora do Mozilla Firefox, né? Bom, ele também é um navegador livre e também é multiplataforma dentro daquela especificação, ou melhor, daquela explicação que eu acabo de dar para vocês para o Mozilla, tá? Ele é veloz, ele é seguro, ele tem características muito importantes no que se refere à privacidade da sua navegação, dos seus dados. Ele é passível de personalização, ou seja, você quer mudar o fundo do navegador, você quer mudar a cor dele, você consegue fazer isso, porque ele é passível de personalização. E ele tem uma característica que me atrai muito, que inclusive eu utilizo muito, porque é algo que me ajuda no meu dia a dia enquanto profissional, inclusive. Ele tem essa informação que é a sincronização com outros serviços da Google, né? Então, por exemplo, eu tenho os favoritos, vocês aprenderam na aula de navegadores que falou do Firefox, sobretudo, e do Google Chrome. Ele tem a opção dos favoritos, quando você salva uma página e deixa ela em favoritos. Se você estiver logado no navegador, com uma conta da Google, @gmail.com, ele salva esses favoritos para você e vincula isso à sua conta. De modo que se eu sentar em outro computador e logar no navegador, todos os meus favoritos que estiveram no meu computador pessoal em casa ou no meu computador do trabalho, que foi sincronizado aí com a minha conta, vem para esse navegador também. É uma coisa muito bacana, é uma coisa que eu utilizo muito, é uma coisa que me ajuda bastante, tá? E como eu já disse, ele é desenvolvido e mantido aí pela Google Corporation, né? Bom, na sequência a gente falou um pouco sobre ferramentas na aula passada, sobre ferramentas de idiomas, de línguas, e aí o caderno da disciplina ele propõe meramente um dicionário por associação, né? Do inglês para o português, para a gente fazer uma reflexão aí de palavras que nós costumamos usar no nosso dia a dia, palavras em inglês e que a gente já associou, na verdade, o significado daquela palavra, mas
não sabe a tradução dela, não sabe realmente o que ela significa. E aí a gente falou na aula passada, apresentou para vocês algumas ferramentas, eu quis complementar, achei que era interessante. Por que não dar uma informação adicional àquilo que está sendo oferecido através do caderno da disciplina e falar para vocês um pouco de dicionário, de ferramenta de tradução que a gente tem disponível hoje na internet e muitas pessoas não utilizam simplesmente por não saber, por não conhecer, né? Então nós temos aí o Dictionary.com, que foi apresentado para vocês na aula passada, que é um tradutor de inglês para inglês, ou seja, se eu quero saber o que significa caminho, ele vai dizer caminho é o lugar que você... Só que isso em inglês, tá? Se eu quiser pesquisar uma palavra em inglês, ele vai me dar o significado dessa palavra em inglês. Também o Merriam-Webster também é uma ferramenta similar aí a essa que eu já falei para vocês, que também me dá essa opção de consultar o significado de uma palavra em inglês, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui uma de tradução de maneira efetiva, né? Eu quero traduzir um fragmento de texto em português para o inglês. Como é que eu faço isso, né? E como eu disse na aula passada, ele não é perfeito, tá, gente? Ele tem muitas falhas, porque a tradução, o inglês ele tem características que a máquina, que o computador ainda não consegue identificar na hora de traduzir um texto que você está tentando traduzir. Então tome muito cuidado quando for usar essa ferramenta, mas de toda forma ela é muito útil e colabora bastante para quem tem essa necessidade de fazer traduções aí, tá? Bom, para a gente finalizar, acho que foi isso. Foi um prazer ter colaborado com vocês nessa disciplina de informática básica, ter colaborado com vocês com os conhecimentos que eu tenho aí nessa área. Esperar que de fato o que foi trazido para vocês de certa forma foi proveitoso, de certa forma está sendo utilizado por vocês no dia a dia, no trabalho de vocês. Agradecer todo mundo, agradecer a interação no ambiente de aprendizagem. Eu espero que vocês continuem assim na próxima disciplina, a gente vai se ver na próxima disciplina. Falar para vocês a importância a gente de terminar o memorial descritivo, vocês têm pouco tempo aí para acabar. Então, por favor, se esforcem aí, busquem informação com o tutor presencial de vocês, o tutor EAD de vocês, para que ele colabore de certa forma com vocês aí para preenchimento desse instrumental que é importante para avaliação desse percurso que nós já fizemos, né? E agradecer novamente, encerrar a aula de hoje dessa forma. Agora é desejar boa sorte, porque na sequência vocês vão ter aí o questionário avaliativo da disciplina. Eu tentei fazer da melhor maneira possível para que vocês pudessem aí relembrar de certa forma o conteúdo que foi apresentado, trouxe para vocês os elementos na aula de revisão de hoje para colaborar de certa forma, tá? Então tá tudo que vocês vão ver nas 10 questões que vocês vão ter que solucionar agora, elas foram tiradas do caderno da disciplina, elas foram tiradas das aulas que foram ministradas para vocês, enfim. Então vocês têm todos os subsídios necessários para responder esse questionário a contento, tá? Então serão 10 questões, todas optativas, vocês vão ter que escolher entre 5 opções, A, B, C, ou D ou E, e aí vocês vão ter o gabarito para preencher esse gabarito aí de acordo com a questão que você julgar correta, tá? Bom, gente, é isso. Boa sorte. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação, obrigado pelos questionamentos trazidos no ambiente virtual de aprendizagem. E a gente se vê na próxima aula aí, se Deus quiser.